Fala aí, pessoal. Hoje eu estou aqui com vocês só para falar sobre uma pesquisa que eu fiz no final de dezembro, início de janeiro desse ano, 2018, sobre algumas questões de o que as empresas, né, que trabalham com gel, né, governos e outras coisas assim, estão procurando do profissional de gel. A pesquisa não é uma pesquisa, vamos dizer assim. O que foi que eu fiz? Eu entrei lá no site do Indel, tá? Que é esse site aí que eu vou deixar na tela para vocês. E nesse site eu coloquei o campo, né, palavra-chave. Então eu coloquei algumas palavras-chave como SIG, sensoriamento remoto, teledetecção, geomática, GPS, alguma coisa assim, algumas palavras-chave, e escolhi alguns países. Nesse site aqui, ele é um site que agrega, né, diversos vagas de emprego pelo mundo inteiro, né? Tem várias, vamos dizer assim, agências espalhadas pelo mundo. Vocês podem olhar aí depois dentro do site, dar uma lida ali sobre nós, tá? E é um site que, assim, de vez em quando eu dou uma olhada para ver como é que as empresas estão se comportando em relação ao que elas querem que o profissional saiba para trabalhar com elas. E aí eu escolhi 8 países: Espanha, Canadá, Itália, França, China, Japão, Alemanha e Estados Unidos. São os países que eu considero como os países que estão ainda ali na ponta do geoprocessamento e do sensoriamento remoto. Tá? Isso é uma consideração minha. Vocês podem ter outras considerações. De repente, Portugal, de repente, sei lá, Índia, tá? Esses outros países. Eu não fiz a pesquisa pelo Brasil porque seria uma outra pesquisa que eu iria fazer. Ainda estou pensando se vou fazer ou não. Então, eu vou falar para vocês o que eu vi, tá, sobre essa pesquisa, como é que as empresas estão procurando o profissional, e aí vocês me dizem aí embaixo nos comentários, tá, se vocês concordam, se é isso que vocês têm visto por aí, se você é de alguma empresa, de algum desses países, né, se essas informações que eu vou passar aqui são pertinentes à sua empresa está procurando realmente um profissional com essas características, tá? Então, basicamente, o que eu vi é que o cenário ele não mudou muito, tá? Então, as empresas continuam procurando profissionais que tenham conhecimento de ArcGIS, né? A família ArcGIS, ArcInfo, geral. Isso aí em todos os países, essa busca é bastante elevada. Tá? Em comparação com o ArcGIS, tem também uma busca que é pelo QGIS. Então, alguns países estão optando pela ferramenta livre, né? E aí me chamou a atenção que a França tem um número de vagas muito grande para quem sabe trabalhar com QGIS, por exemplo, em detrimento do ArcGIS, né? Isso eu achei bastante interessante. Outros softwares da área de gel, GVSig, Spring, alguma coisa do gênero, não tem buscas. É muito pouco ou inexistente. Uma coisa que me chamou a atenção em relação a software foi que o CAD, o AutoCAD, ainda é muito procurado, né, nesses países quando se trata de vagas para emprego na área de geotecnologias. Isso eu achei muito interessante. Na parte de PDI, de processamento digital de imagem, os softwares ERDS, Recognition, PCI, Envy, essas coisas todas, quem obteve uma melhor resposta foi o Envy, seguido de perto pelo ERDAS. Tá? Alguma coisa também ainda se procura sobre MapInfo, né? Ainda tem muita gente procurando sobre MapInfo, principalmente nos Estados Unidos e na China. Olha só, a China. Né? A China não procura por QGIS, nem o Japão procura por QGIS. Não tem nenhuma vaga de emprego nesses dois países. Nessa época que eu procurei, tá? Então, sempre lembre-se que é relacionado a janeiro, uma janela de de dezembro a janeiro, 2017 a 2018, que eu dei uma olhada. Pode ser que agora já apareça alguma outra coisa, eu teria que implementar essa nova etapa da pesquisa. Tá? Google Earth Engine eu achei uma vaga de emprego nos Estados Unidos, que alguém procurava um cara que tivesse amplos domínios em GEE, que é o Google Earth Engine. Né? Na parte de distribuição web, né, GeoServer, OpenLayer, o OpenLayer saiu na frente, tá? Tem bastante gente procurando sobre o OpenLayer, principalmente na Alemanha, Espanha, Itália e França, tá? Principalmente nesses países. Na parte de análise espacial ainda é bastante procurada, então aí tem muita gente querendo funcionários que tenham um domínio da estatística básica, né, principalmente nos Estados Unidos, tá? Estatística básica para poder fazer análise espacial. Na França também, a análise espacial está bem
cogitada. Não sei se essa relação da análise espacial tem a ver com a produção cartográfica, com a produção de dados, a ampla geração de dados, e aí precisa já começar a gerar coisas mais automatizadas para produção de informação e tomada de decisão. Nesse campo ainda tem a galera do banco de dados. Banco de dados e SQL são cogitadíssimos, né? Em todos os países quase o número de vagas nas empresas é o mesmo, tá? Quase todos pedindo aí muita gente na área de banco de dados e SQL. Então o cara tem que saber de banco de dados, PostgreSQL, independe. Banco de dados eu nem fiz a distribuição entre eles, porque tem para tudo. Tem Oracle, tem QG, tem Postgre, tem MySQL e assim por diante, tá? E o tem que ter domínio do SQL. Muito bem. Na parte de produção cartográfica, também tem muita gente querendo produzir cartografia, né? Sair do zero das imagens ou de dados de campo para chegar em um produto cartográfico. Tem muita gente pedindo isso também. Uma outra área que, vamos dizer assim, está aquecida, né, é de processamento de imagem e talvez esteja também aquecida por conta da geração de dados, com banco de dados e a geração de produção cartográfica. Então, PDI também está lá no alto. Porém, eles querem que você saiba PDI, mas não necessariamente você saiba o software, tá? Porque ENVI-ERDAS tem a procura muito baixa e PDI tem uma procura muito alta. Então, independe. E aí, quando eles falam que eles querem que o indivíduo tenha conhecimentos em processamento digital de imagem, eles não citam o software. Então, pode ser em qualquer lugar, tá? Muito bem. GNSS está muito cogitado, muito alto o hype dele, tá? Também. Nas linguagens de programação, a coisa não mudou muito, continua a mesma coisa, tá? É Python, R, tá? E MATLAB. São essas três as principais. E na produção de cartográfica de software é C++, beleza? IDL muito pouquinho, tá? GDAL muito pouquinho, VBA muito pouquinho, VBA ainda aparece, só para vocês terem ideia, tá? Mobile e Hardpool apareceram dois eventos com essa configuração. Java e JavaScript também estão ali no páreo, aparecendo de vez em quando, tá? Mineração de dados apareceu algumas vezes, eles querem que o indivíduo saiba um pouquinho sobre mineração de dados. Na parte de, por exemplo, com conhecimento específico de geoestatística quase não apareceu nada, tá? E a gente fica por aqui, assim, mais ou menos nessas configurações. Então, resumindo a brincadeira, o que a gente precisa saber para conseguir uma vaga, e aí eu não estou dizendo que isso é fechado, isso é fixo. Nessa época, o que eles estavam procurando era alguém que tivesse conhecimento de ArcGIS para fazer análise espacial com banco de dados e linguagem Python, ok? Basicamente, eram essas quatro, vamos dizer assim, tipos de conhecimento que o profissional precisaria ter para ser contratado por uma dessas empresas. É claro que tem empresa que está pedindo alguém que saiba banco de dados e não saiba porra nenhuma de ArcGIS, por exemplo, tá? Ou que saiba Python, mas não saiba nada de banco de dados. Tem também. Mas a gente que quer ser um profissional que vai abranger uma grande quantidade de áreas, você precisaria saber ArcGIS, né? Análise espacial, banco de dados e Python. Essas eram as principais características dos profissionais. Bem, eu vou ver se eu deixo o link dessa tabela em um G-Drive para vocês darem uma olhada e de repente vocês ampliarem também, né, as buscas, se for de interesse de vocês. E eu acho que era isso, tá? Eu ainda não estou 100%, então esse aqui é um vídeo rapidinho, só para a gente conversar, para não deixar o canal parado, tá? E em breve a gente vem aí com mais vídeo. Falou para vocês.